Boa noite, Brasil. Seja bem-vindo à TV Pai Eterno. Hoje é quinta-feira, dia 17 de junho. Começa agora, ao vivo para todo o país, o Jornal Brasil Hoje. Nesta edição você vai ver, o Instituto Butantan abre cadastro para voluntários que queiram receber a vacina Butanvac ainda em fase de testes. Ao todo serão 418 voluntários. E mais, a pandemia controlada na França. O país tira a obrigatoriedade do uso de máscaras e ainda decreta o fim do lockdown. Você vai ver também, a gente segue acompanhando a CPI da Covid. O empresário Carlos Wizard, que estava marcado para ser ouvido hoje, não compareceu e deixou os senadores irritados. Vem comigo porque está começando o Jornal Brasil Hoje e eu trago todos os detalhes para você a partir de agora. A gente começa o Jornal Brasil Hoje falando de mais um recorde de desmatamento na Amazônia. A Tiara Castilho é quem traz os detalhes dessa triste notícia para a gente. Olá, Tiara, é com você. Jordevá, olá para você e para todos que acompanham o Jornal Brasil Hoje. Nessa quinta-feira, chego com uma notícia preocupante. Essa é a terceira vez consecutiva que a área da Amazônia bateu recorde de desmatamento somente em 2021. Um levantamento do Amazon, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, mostra que foram detectados 1.125 quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia Legal em maio deste ano. Isso equivale a quase toda a cidade do Rio de Janeiro desmatada. O número é também o maior da série histórica para o mês dos últimos 10 anos. Março e abril ainda registraram os piores índices desde 2012. A área desmatada do mês passado foi 70% superior ao total devastado no mesmo período de 2020. Para ficar mais claro sobre o tamanho desse problema, imagina um segundo. Somente nesse tempo de um segundo, 24 árvores foram derrubadas. Esses dados do monitoramento da região da Amazônia Legal é feito pelo Sistema de Alerta do Desmatamento desenvolvido pelo Amazon e que utiliza imagens de satélites, incluindo radar, para monitorar a floresta. Vamos torcer para que o mês de junho seja diferente, né? É com você aí no estúdio, Jordevá. Tomara que seja assim, viu, Tiara? Obrigado pela sua participação. Gente, se está havendo um aumento no desmatamento, nas queimadas, é porque está faltando fiscalização. Alguém não está cumprindo o seu papel de fiscalizar. E é importante a gente lembrar, porque veja só, esse ano nós vamos ter a pior seca dos últimos 19 anos aqui no país. Goiânia e Belo Horizonte retomaram a vacinação de grávidas sem comorbidades, mas apenas com imunizantes da Pfizer e da Coronavac. A imunização com a AstraZeneca está suspensa para esse grupo em todo o Brasil desde o dia 12 de maio, por conta de possíveis reações que estão sendo checadas pelo Ministério da Saúde. Tanto em Goiânia quanto na capital mineira, não é necessário fazer o agendamento para ser imunizada. Basta a gestante procurar o ponto mais próximo, além de ter em mãos, claro, um comprovante de endereço e de gravidez. O Instituto Butantan abriu pré-cadastro de voluntários para testes com a vacina Butanvac. Essa vai ser a primeira vez que o imunizante será testado em humanos. De acordo com a Anvisa, os testes vão ser divididos em duas fases com intervalos de até 28 dias. A produção é feita totalmente aqui no Brasil e tem a mesma tecnologia usada para a fabricação de vacinas contra a gripe. Nessa primeira etapa, serão selecionados 418 voluntários com mais de 18 anos de idade. Para se inscrever, o voluntário deve preencher o formulário no site do Instituto. O presidente Jair Bolsonaro disse nessa semana que vai vetar, caso seja aprovado, um projeto que prevê a criação de um passaporte de imunidade da Covid-19. Vamos até Brasília? O Elton Moreira vai trazer mais detalhes sobre essa discussão. Olá, Elton, é com você. Olá a todos que nos acompanham aqui no Jornal Brasil Hoje. O Certificado Internacional de Vacinação contra a Covid-19, conhecido como Passaporte da Imunidade, está sendo discutido no mundo todo.
Países da União Europeia, por exemplo, já estão avançando para implementar esse documento que vai permitir a circulação de turistas e pessoas em geral que já estão imunizadas. Apesar disso, aqui no Brasil, a realidade é bem diferente. Com cerca de apenas 27% da população vacinada com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19, o país ainda analisa se cria ou não essa medida. Lembrando que o projeto de lei para a implementação do certificado de imunização e segurança sanitária já foi aprovado no Senado. Mas em declaração na última terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse que pretende vetar a proposta que, na avaliação dele, é sem cabimento e tornaria a vacinação obrigatória. O texto ainda precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados e depois segue para o presidente. Mas caso seja vetado, os parlamentares ainda podem derrubar o veto e sancionar a lei. O passaporte da imunidade é considerado por muitos especialistas como um avanço para a reabertura de setores da economia, como o próprio turismo. Por isso, a gente reforça que é importante a vacinação, que é a melhor forma para nós retomarmos a vida normal o quanto antes. Tá certo. Abraço para você, meu amigo. E você é contra ou a favor desse passaporte? Dê a sua opinião sempre, tá bom? É hora da gente conferir o andamento da vacinação pelo país. Vamos agora com dados do Ministério da Saúde, saber quantas pessoas receberam a primeira dose aqui no nosso país. Até agora, 55.051.146 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 22.021.057 pessoas receberam a segunda dose, ou seja, nós estamos aí pouco mais de 11% de pessoas que já estão completamente imunizadas com as duas doses. Agora vamos saber como é que estão os números dessa pandemia aqui no nosso país, de acordo com o site do CONAS. A gente vai acessar para você agora. Estão aqui os números. Vamos começar com o número de casos de Covid desde o início da pandemia. Nós já atingimos a marca de 17.702.630 casos de Covid até agora. Nas últimas 24 horas foram registrados 74.042 casos de Covid aqui no Brasil. Olha esse número aqui, 496.004 pessoas morreram de Covid aqui no Brasil desde o início da pandemia. Marca triste porque estamos chegando, infelizmente, à marca de quase 500 mil de pessoas mortas. No último período, nós perdemos 2.311 pessoas para essa doença maldita, tá bom? E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, mas não saia daí. Na volta eu vou contar para você que a França foi mais um país a liberar o uso da máscara e tem muitas outras notícias mundo afora. Em instantes eu conto tudo para você. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova AFIP, TV Pai Eterno. E nós estamos de volta com o Jornal Brasil Hoje, ao vivo para todo o país aqui na TV Pai Eterno. Sempre é bom ter a sua participação e a sua audiência. Gente, agora o assunto é racismo. Desde a semana passada a gente vem acompanhando várias situações sobre esses crimes que ganharam repercussão nacional. A gente sabe que esses ataques absurdos são frequentes e que a população brasileira precisa se conscientizar sobre esse tema. O Elton Moreira agora vai vir de Brasília para destacar alguns casos que aconteceram recentemente. Elton, é com você.
Olá a todos novamente. A gente sabe que o racismo é crime no Brasil, só que esse ato de julgamento e desrespeito com o próximo é frequente por aqui. Na última quinta-feira, por exemplo, a jovem Juliane Ferraz, de 24 anos, foi acusada de ter furtado uma peça de roupa em um shopping do Rio de Janeiro. Só que, na verdade, esse item era dela. A moça tinha apenas levado um vestido de casa para ter certeza de comprar a peça do tamanho certo para sua enteada. Uma cena de total constrangimento, porque Juliane foi abordada aos gritos pelo supervisor da loja e pelo segurança do shopping. A situação só foi controlada por causa das imagens do circuito interno. Apesar do caso ter sido registrado na delegacia como calúnia, a empresária disse que a ação foi motivada por racismo. Outra situação semelhante foi a do servidor público federal Paulo Arifa, de 38 anos. Ele precisou registrar um boletim de ocorrência por injúria, calúnia e lesão corporal após ter sido acusado de roubo por funcionários de um estabelecimento de calçados localizado também em um shopping em Cuiabá. O terceiro caso de que destacamos e de maior repercussão foi o do jovem negro Matheus Ribeiro, de 22 anos, acusado por um casal de roubar uma bicicleta elétrica no último sábado no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. O casal já prestou depoimento na delegacia de polícia e foram ouvidos no inquérito que apura o crime de calúnia. Depois da grande repercussão, esse casal foi demitido dos seus trabalhos. Matheus, que é estudante de educação física e trabalha como instrutor de surf, afirmou que sofreu as consequências do racismo estrutural da sociedade brasileira. Uma situação muito triste, e só lembrando mais uma vez que o racismo é crime aqui no Brasil. Tá certo, Elton. É crime e por isso deve ser punido com muito rigor. Porque é um absurdo a gente ver situações como essas de pessoas serem agredidas só por conta da cor da pele. Eu defendo punição realmente muito dura para quem não tem ainda essa consciência. O Banco Central divulgou no início de 2021 planos de atualização para o Pix ainda este ano. Entre eles estão a possibilidade de movimentar a conta salário, fazer saques e usar o Pix por aproximação. Utiliza o Pix como principal forma de pagamento desde que ele foi lançado em outubro de 2020. Principalmente porque agora na pandemia, né, eu nem sei te falar quando eu fui ao banco. Então, se antes eu andar com dinheiro já era difícil, agora mais ainda, né? Então, para não ter que sacar dinheiro, o Pix realmente facilitou muito. Um estudo revelou que os grupos que mais utilizam o Pix têm entre 18 e 30 anos de idade e receita declarada de R$ 5.000 a R$ 10.000 por mês. Além disso, o novo meio de pagamentos instantâneos escancarou a necessidade dos brasileiros de fazerem transferências fora do horário comercial. 49% das transações por Pix acontecem depois das 5 horas da tarde nos dias úteis e aos fins de semana. Segundo este especialista, as atualizações devem facilitar ainda mais a vida de quem utiliza o Pix. Uma delas é o Pix Cobrança, segunda fase. Já é possível fazer pagamento ali imediato, mas com essa nova funcionalidade haverá possibilidade de pagamentos com data futura e ainda inclusão de juros, de correção monetária e outros encargos. Há também uma nova funcionalidade prevista, que é o Pix por débito automático, ou seja, o usuário vai poder colocar aquelas contas ou aqueles pagamentos recorrentes já em débito automático via Pix, e ainda o Pix por aproximação em alguns casos. Mas duas funcionalidades chamam bastante atenção, que é o Pix Saque e o Pix Troco. O primeiro vai permitir que o usuário faça uma transação no comércio e receba em troca ou receba de volta o valor que foi transferido, valores em dinheiro. E o Pix Troco permite que o usuário faça um pagamento a maior e receba a diferença em dinheiro. Mas mesmo com todas as praticidades do Pix, os usuários precisam continuar tendo cuidado com as fraudes. O telespectador aí não deve clicar em links suspeitos que são encaminhados
por e-mail ou por WhatsApp ou até mesmo por SMS. Não deve também informar dados pessoais por ligação telefônica, ou mesmo tem que ter bastante cuidado nessas compras online. Elas ficaram bastante recorrentes aí durante a pandemia, mas atenção aos sites e às lojas que você faz essas compras, porque podem ser lojas falsas e o seu produto nunca mais será entregue. Depois de 250 dias de obrigatoriedade do uso da máscara, a França finalmente suspendeu o uso da proteção e decretou até o fim do toque de recolher. Os detalhes agora com o nosso correspondente Ailton Sobrinho, que fala direto de lá, da França. Olá, Ailton, é com você. Olá, Jordeval, olá a todos que nos assistem. As máscaras literalmente caíram na França e é por isso que eu vou retirar a minha e poder falar com vocês aí no Brasil pela primeira vez sem máscara. Desde hoje cedo, o uso de máscara ao ar livre não é mais obrigatório aqui na França. O governo francês decidiu suspender o uso desse acessório devido à melhora significativa das condições sanitárias no país e devido ao avanço da campanha de vacinação, que já está aberta para as pessoas a partir de 12 anos de idade. O uso da máscara continua, no entanto, sendo obrigatório em locais fechados, como supermercados e teatros, no transporte público e em certos lugares ao ar livre, como nas feiras e nos estádios, assim como em locais com grandes aglomerações. Uma outra medida de flexibilização anunciada pelo governo francês foi a antecipação em 2 semanas do fim do toque de recolher. Já a partir do próximo domingo, os franceses poderão, pela primeira vez desde outubro do ano passado, sair e voltar para casa quando quiserem, sem ter de se preocupar com as horas. Mas nem tudo está um mar de rosas aqui na Europa. Enquanto a França avança na flexibilização, o Reino Unido estendeu as suas medidas restritivas por causa da circulação da variante Delta, conhecida como variante indiana, e Portugal dá sinais de retomada de uma nova onda epidêmica. Com ou sem máscara, Jordevar, todo cuidado ainda é pouco. Direto da França, Ailton Sobrinho para o Jornal Brasil Hoje. Ailton, obrigado pela sua participação. Tá vendo, gente? Olha, se você vacinou, você tira a máscara. Vacinou, você acaba com o lockdown. Vacinou, você volta à vida normal. Vacinou, você não tem mais mortes, não é isso? Continuando agora com as notícias internacionais, chegou o momento do nosso Giro pelo Mundo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desembarcou nesta quinta-feira em Washington após uma série de compromissos na Europa. Na quarta-feira, uma reunião de cúpula marcou o primeiro encontro oficial entre Biden e o líder russo Vladimir Putin. Enquanto desembarcava em solo americano, a Rússia comemorou o compromisso dos chefes de Estado de dialogar sobre segurança estratégica e desarmamento nuclear. Ao final da cúpula de Genebra, Putin e Biden consideraram o diálogo construtivo, embora tenham constatado rivalidade e divergências profundas em várias outras áreas. Com uma população de quase 7 milhões e 300 mil pessoas, o Paraguai acumula quase 11 mil mortes por Covid-19 e cerca de 400 mil casos. Este é o momento mais dramático da pandemia. Nas últimas 2 semanas, tem sido o país com a maior mortalidade do mundo, com uma taxa de 24,79 óbitos a cada 100 mil habitantes. As previsões para as próximas semanas não são nada boas. O diretor da Vigilância Sanitária, Guilherme Sequeira, advertiu que o país se encontra com um nível de transmissão comunitária muito alto. A nave espacial chinesa, que partiu nesta quinta-feira com uma tripulação de 3 pessoas, já se acoplou à nova estação espacial da China. Essa é a primeira missão espacial tripulada do país em 5 anos e deve estabelecer um recorde de permanência dos chineses, que vão ficar 3 meses no espaço. Na estação, os chineses vão se dedicar aos trabalhos de manutenção e preparação de futuras missões e estadias de outros tripulantes. Agora a gente fala sobre tireoide no coração. Quais serão os reflexos dessa doença, tanto no coração como no organismo de uma forma geral? A Tiara Castilho conversou com uma médica especialista nesse assunto e conta tudo pra gente a partir de agora. Confira. Você começa a sentir sono, desânimo, cansaço em excesso, aceleração dos batimentos cardíacos, ganho de peso.
Esses são alguns sintomas que indicam que você pode estar com problema na sua tireoide. A glândula tem um importante efeito no coração e quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a médica endocrinologista, doutora Laura Ward. Doutora, explica pra gente o que é tireoide. Tireoide é uma glandulinha relativamente pequena que fica na parte anterior do nosso pescoço e é responsável pelo controle de todo o nosso metabolismo, pelo controle do funcionamento de todo o nosso organismo. E quais os reflexos dessa glândula no coração? A tireoide controla o coração. Na verdade, os hormônios da tireoide, o T3 e o T4, são fundamentais para o adequado funcionamento do coração. Eles regulam a nossa frequência cardíaca e a força com que o coração bate e, portanto, a sua efetividade. Qual que é a importância dessa glândula para todo o nosso organismo? Os hormônios da tireoide controlam o desenvolvimento e a manutenção da função de todos os nossos órgãos, da função cognitiva, do pensamento, da função cardíaca, do batimento cardíaco, do intestino, da filtração feita pelo rim, do funcionamento dos fâneros, a nossa pele, cabelo, unhas, do nosso sistema reprodutivo, da nossa força muscular e provavelmente também do nosso humor. Então não dá para deixar essa glândula sem tratamento, descontrolada, talvez seria a palavra, doutora? Pois é, Tiara, sabe? Uma percentagem muito grande da população tem disfunções dessa glândula. A gente acredita, aí a gente tem dados que suportam essa crença, que cerca de 5% da população tem hipotireoidismo e cerca de 1 até 2% da população tem hipertireoidismo. Isso significa que um número muito grande de pessoas tem alterações na função dessa glândula. Isso é muito importante. E tem cura? Várias disfunções tireoidianas podem ser perfeitamente controladas. No hipotireoidismo, você toma hormônios iguaizinhos ao hormônio produzido pela tua glândula, o T4. Então, a gente tem à nossa disposição a levotiroxina, que é o próprio hormônio da tireoide, e com isso você controla todos os sintomas e os sinais do hipotireoidismo. No caso do hipertireoidismo, você também controla o excesso de hormônios produzidos pela glândula, diminuindo, bloqueando essa produção com drogas antitireoidianas. Ou, se isso não der certo, você pode fazer iodo radioativo ou simplesmente operar essa glândula que está produzindo hormônio em excesso, tirando o parênquima que está funcionando inadequadamente. Tá certo, doutora Laura Ward, muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui conosco. É um prazer. E olha só, se você sentir algum daqueles sintomas que eu disse no começo da reportagem, é importante procurar um médico endocrinologista para tratar da sua tireoide. Chegou a hora do nosso quadro Opinião. E hoje o jornalista Padre Rafael Vieira vai abordar um assunto para lá de preocupante. É que o Brasil ocupa um péssimo lugar no ranking que mede a paz no mundo. Em uma lista de 163 países, ocupamos a posição de número 128. Olá, Padre Rafael. Olá, Jordevá. Esse dado que coloca o Brasil numa posição muito ruim no ranking da paz no mundo não é de hoje. Mas as coisas pioraram muito nos últimos tempos. Muito. Vamos abrir esse pacote. O Brasil é um país com um Estado que balança entre o paternalismo dos espertos, que querem voto dos pobres,
e a omissão covarde e assassina que deixa os bolsões de pobreza à própria sorte de norte a sul dessa terra. Numa palavra, o Estado brasileiro, apesar de pesadíssimo, caro e cheio de estruturas, às vezes até estruturas inúteis, é um Estado desorganizado. E nisso, todos nós temos uma parcela de contribuição e culpa. Nós confundimos Estado com governo. Confundimos políticas públicas com favores pessoais. Eu vi anteontem, aqui na cidade onde eu moro, o ministro da Saúde perdendo a paciência com alguém e dizendo que o presidente da República deu bilhões para o programa de vacinação, quando foi questionado se o presidente não atrapalha o processo. Vamos parar essa cena aí. Está aí o nosso problema. O presidente da República é um funcionário do Estado brasileiro. Aliás, um funcionário de altíssimo grau e exerce a função de chefe. E há coisas que é o Estado brasileiro que deve fazer e o presidente apenas executa, como é o caso da vacina numa calamidade como essa que estamos vivendo. Então, ele não fez mais do que a obrigação dele em colocar o Estado presente. E não há nenhum mérito pessoal nisso. E depois, esses bilhões saíram do bolso do contribuinte brasileiro e não de nenhum favor do presidente. É uma cena como essa que mostra o quanto entendemos errado o que é governo e o que é Estado. Pronto. O Estado brasileiro é desorganizado. Só que a criminalidade não. O crime no Brasil é sofisticado, pós-graduado, especializado, triunfante. O crime no Brasil tem seus tentáculos nas mais profundas esferas nacionais e internacionais. O crime no Brasil é capaz de romper fronteiras de penitenciárias de segurança máxima. O crime no Brasil é capaz de mobilizar 300 policiais de várias polícias de 2 unidades da federação para correr atrás de um único indivíduo que se joga numa mata. Um Estado desorganizado, diante do crime organizado, não pode dar outro resultado que não seja esse trazido pela Global Peace, Jordevar. Obrigado, Padre Rafael. E a gente vai agora rapidinho para o intervalo. Daqui a pouco a gente atualiza você sobre a CPI da Covid-19. Vamos entrevistar ao vivo também o senador Alessandro Vieira sobre esse assunto. É depois do intervalo. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova AFIP, TV Pai Eterno. Estamos de volta com o Jornal Brasil Hoje e a gente fala agora da CPI da Covid. Hoje, o empresário Carlos Wizard, que era aguardado para prestar depoimento, mas não compareceu. Ele é suspeito de integrar o gabinete paralelo de aconselhamento do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, diz que vai pedir à Justiça a condução de Carlos Wizard à comissão e também a retenção do passaporte dele. Outro depoimento do dia era do auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Figueiredo Marques, mas esse depoimento foi adiado. E a gente segue com esse assunto agora. A CPI da Covid já tem pouco mais de um mês e meio e vem dando muito o que falar.
Vários depoimentos polêmicos, entre eles do próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, do ex-ministro Eduardo Pazuello, governadores, médicos. O principal objetivo da comissão é apurar se houve falhas por parte do governo federal no enfrentamento da pandemia. Hoje a gente recebe ao vivo o senador do Cidadania de Sergipe e membro da CPI, o senador Alessandro Vieira. Senador, boa noite ao senhor, obrigado pela presença. Eu que agradeço pelo espaço, um prazer estar conversando com vocês. Pelo que o senhor acompanhou até agora, pelos depoimentos prestados, o presidente falhou no combate à pandemia? Sim, nós temos uma falha generalizada do governo federal e também problemas sérios nos governos estaduais e municipais. Particularmente, o presidente da República é diretamente responsável por um atraso no processo de compra de vacinas e aplicação dessas mesmas vacinas. É preciso que as pessoas entendam. Quando a vacina chega, ela interrompe, ela reduz a velocidade de contaminação. Menos contaminados significa menos internados e menos mortos. Quando a gente falha nesse processo, a gente acaba prejudicando a saúde de todos os brasileiros. Tá certo. O senhor já chegou a dizer que o presidente fez tudo para não comprar vacina. Por que o senhor pensa assim? Os documentos que nós recebemos e os depoimentos que já foram colhidos, particularmente a comprovação de como se deu o processo de negociação de vacinas entre a Pfizer, o governo federal e depois com outros fornecedores, mostra que o governo poderia ter comprado essas vacinas muito mais cedo e nós poderíamos, lá em meados de março, ter vacinado o dobro de pessoas que conseguimos vacinar. Então, isso é muito grave, isso precisa de uma apuração que ainda vai se aprofundar, mas claramente aponta no sentido de que a presidência da República, como condutora principal da política de saúde, escolheu seguir um aconselhamento paralelo, um aconselhamento irregular e ignorar tudo aquilo que os outros países e a ciência recomendavam. Só o Brasil foi nessa contramão e o resultado é esse. Nos aproximamos agora de 500 mil de brasileiros que morreram com a Covid. A CPI, com tudo que ela já ouviu até agora, consegue comprovar isso? Sim, nós temos especialmente os documentos, né? Eu sou delegado de polícia há quase 20 anos, então a experiência aponta que os depoimentos são importantes, mas os documentos e as quebras são muito mais. Porque são esses documentos que vão mostrar o que aconteceu na verdade. Então, eles mostram, por exemplo, que o Brasil poderia ter comprado mais vacinas e mais barato e acabou protelando e escolhendo comprar mais tarde, uma quantidade menor e mais cara. A não ser em casos muito específicos de fornecedores que tiveram um tratamento diferenciado. A gente fala de fornecedores de insumos para a produção de cloroquina, hidroxicloroquina, e os fornecedores da vacina Covaxin. Nesses dois casos, o governo correu e correu muito. Nos outros todos, de forma assim, ainda sem explicação, o governo retardou as negociações. Comprovando isso, o que a CPI pode fazer com essas pessoas que são responsáveis por essa tragédia? Essa é uma pergunta muito importante. As pessoas estão criando uma expectativa de que a CPI pode fazer coisas no sentido de punição direta, ou seja, a CPI pode condenar, a CPI pode prender ou fazer impeachment. Não é nada disso. A CPI pode fazer e vai fazer um relatório que vai mostrar todos esses fatos e as provas que foram produzidas. Daí em diante, você tem essa situação de que outras autoridades vão tomar as providências, seja encaminhando para a justiça, seja de alguma forma conduzindo isso para o processo de responsabilização. Mas a CPI para no momento do relatório. Senador, existiu ou não esse gabinete paralelo de influenciamento do presidente sobre essa questão da pandemia? Não há a menor dúvida de que nós temos, sim, a participação de um gabinete paralelo que orientava ou que desorientava o presidente da República com consequências graves, né? Não há nenhuma dúvida com relação a isso. As reuniões estão provadas, os participantes estão, na sua maioria, identificados e, infelizmente, o presidente da República tinha acesso à informação de qualidade, mas escolheu selecionar, através de assessores, um grupo de pessoas que defende uma visão que é muito diferente daquela que a ciência, em regra, recomenda. Senador, queria saber do senhor o seguinte, por um período de tempo aí, a CPI acabou tratando muito da questão da cloroquina, dessa questão do tratamento precoce e, às vezes, desviou um pouco o foco da responsabilização de quem realmente deixou de fazer alguma coisa em relação à pandemia. Isso não pode prejudicar os trabalhos da CPI? Era necessário fazer essa etapa para que as pessoas tivessem acesso à informação com maior qualidade. O que aconteceu aqui? Nós ouvimos já alguns especialistas e aqueles que defendem
a cloroquina, a hidroxicloroquina e os remédios do chamado tratamento precoce, em particular ouvimos a doutora Anise Yamaguchi e a doutora Mayra Pinheiro, não tiveram capacidade de mostrar, de apontar um único estudo de maior qualidade, de maior respeito, que defenda as teses delas. Isso foi diretamente questionado e não conseguimos que mostrassem nada. E, pelo contrário, nós tivemos profissionais que mostraram uma quantidade relativamente grande de estudos devidamente verificados, publicados em revistas de grande validação científica, que mostram que esses remédios não funcionam, ou pelo menos não geram os efeitos que são prometidos. O mundo inteiro entendeu isso, se eu não estiver enganado, em meados de maio de 2020. Então, até maio de 2020, vários países pensavam que era possível utilizar, por exemplo, a cloroquina para tratamento precoce da Covid. Dali para frente, quando as pesquisas mostram que não funciona, os países voltam a sua atenção para vacinas. E o Brasil não. O Brasil continua persistindo no mesmo discurso, onde claramente o presidente da República acreditava que a pandemia não ia gerar esse número de mortes. Ele ignorava os relatos, inclusive da inteligência, da ABIN, de todos os setores do governo técnicos, que mostravam que as projeções indicavam, olha, a gente vai ter um mar de mortos no Brasil, milhões de contaminados, é uma situação muito grave. O presidente ignorava isso e dava atenção a esse pequeno gabinete informal, que ficou conhecido como gabinete paralelo, cuidando das questões de saúde. Senador, eu até hoje não consegui entender muito bem essa situação, porque muita gente defendeu e defende o tratamento precoce, que não tem comprovação científica, não resolve nada, ao invés de investir na compra da vacina, que a gente sabe comprovadamente que resolve. Por que o senhor acha que setores do governo atendem a essa situação? Você tem duas possibilidades, né, pensando de uma forma bastante racional. Você tem a possibilidade da ignorância, ou seja, as pessoas escolhem ignorar os estudos científicos que os outros países aceitam e seguir numa linha obscura, ou a possibilidade de alguém nessa engrenagem vislumbrar uma vantagem financeira. Nós sabemos que os fabricantes desses remédios tiveram ganhos astronômicos. São ganhos de realmente valor muito elevado. E isso tudo tem que entrar agora na apuração da CPI. Não se pode fazer acusação precoce para ninguém, prematura para ninguém, mas a gente tem que analisar com racionalidade. Ora, por que os países, inclusive os países que têm sintonia ideológica com o governo Bolsonaro, é fácil citar, Hungria, Estados Unidos do Trump e Israel, na gestão do Benjamin Netanyahu, todos esses países seguiram o caminho das vacinas, com muita rapidez, um esforço grande, Israel na frente de todos, buscando ser o primeiro a ser vacinado em grande escala, correndo para proteger. E hoje você tem lá a população livre para retomar sua vida comum, menos mortes, volta da economia, e o Brasil foi na contramão. A gente está tentando ainda compreender o que levou o presidente da República a conduzir tão mal o Brasil em cenário de pandemia. Senador Alessandro Vieira, muito obrigado pela participação do senhor ao vivo aqui no Jornal Brasil Hoje. Tenha uma boa noite. Boa noite, um prazer conversar com vocês. Prazer é nosso. O governo do Rio Grande do Sul apresentou hoje um estudo para aplicar um edital de concessão para pouco mais de 1.000 quilômetros de rodovias na região metropolitana de Porto Alegre e também do litoral norte do estado. O projeto terá agora consultas públicas para saber a opinião das pessoas, em especial daquelas que usam com frequência essas estradas. Vamos então lá para o sul do país conversar com o Rafael Paes, que tem mais informações para a gente. Olá, Rafael, é com você. Oi, Jordeval, oi a todos. Segundo o governo do Rio Grande do Sul, o estudo para o futuro edital de concessão é para 1.131 quilômetros de rodovias gaúchas que deverão ser entregues, então, para a iniciativa privada e, consequentemente, haverá aí a instalação de praças de pedágio. A previsão é de que o edital seja publicado até o fim de setembro e o leilão realizado em dezembro. Estão previstos aí investimentos de 10,6 bilhões de reais nos 30 anos das concessões, sendo 3,9 bilhões somente empregados nos 5 primeiros anos. Com as concessões, o governo pretende oferecer uma solução de médio e longo prazo para as dificuldades de infraestrutura nas regiões, assim como garantir melhores níveis de serviço
serviço e fluidez, reduzir acidentes e também gerar emprego e renda. Segundo o governo gaúcho, na coletiva de imprensa de hoje, que você acompanhou aí algumas imagens, o modelo de concessão que foi apresentado à sociedade dará mais segurança a quem circula pelas estradas, também vai melhorar o ambiente de negócios e, com isso, aumentar a geração de oportunidades, com mais emprego e renda, portanto. O governador Eduardo Leite disse que o Estado sozinho não tem como investir o necessário nas rodovias e que, por isso, é preciso privatizá-las. O projeto divulgado hoje prevê, entre outras coisas, a duplicação de 73% da malha viária com pista dupla ou tripla, mais de 800 quilômetros de acostamentos, 831 adequações a acessos, manutenção frequente do asfalto, ampla sinalização, socorro médico e mecânico 24 horas por dia e segurança, então, para os pedestres. Agora, Jordevá, falando em segurança nas estradas, olha só essa triste notícia que vem de Santa Catarina. 2 pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um ônibus de viagem e um caminhão guincho que transportava sucatas na BR-470 em São Cristóvão do Sul, na Serra Catarinense. Isso aconteceu na madrugada. A batida ocorreu no quilômetro 211, sentido a Curitibanos, por volta das 4 horas da manhã. O condutor do ônibus ficou preso às ferragens e precisou ser retirado do local com a ajuda do Corpo de Bombeiros. Um idoso de 79 anos e que estava no mesmo veículo, ou seja, no ônibus, também se feriu. O motorista estava consciente e orientado, mas apresentava aí uma fratura, na perna e outro machucado aí também no rosto. Já o idoso tinha um ferimento na região da cabeça. Eles foram levados ao Hospital Santa Clara, em Otacílio Costa, pelo SAMU. Havia mais passageiros dentro do ônibus, mas todos estavam sem ferimentos. O motorista do outro veículo, que tem 23 anos, também não se machucou. Segundo os bombeiros, o ônibus colidiu na traseira do caminhão. O ônibus envolvido havia saído de Francisco Beltrão, no interior do Paraná, com destino a Florianópolis. A empresa do ônibus informou aí que lamenta o acidente e diz que está prestando toda a assistência necessária ao caso. Essas foram as informações de hoje, Jordevá. Eu volto contigo aí em Goiânia. Até amanhã. Grande abraço, te espero amanhã, hein? Gente, por hoje acabou. Mais notícias você vai acompanhar amanhã às 7 da manhã no Jornal Brasil Hoje, mas nas nossas emissoras espalhadas por todo o Brasil, na Rede Católica de Rádio. O nosso Jornal Brasil Hoje fica por aqui e eu desejo para você uma boa noite. Amanhã a gente tem um encontro marcado às 6 da tarde, sempre ao vivo aqui para todo o Brasil. Abraço, fique com Deus.